Dando sequência à série de entrevistas da Associação dos Diários do Interior com os candidatos a governador do Rio Grande do Sul, recebemos hoje o candidato João Carlos Rodrigues, do Partido da Mobilização Nacional. Eu sou Pedro Garcia e estou ao lado de Ronaldo Falkenbach. Bem-vindo, candidato, obrigado pela presença. Bom dia a todos, bom dia a vocês, parabéns por essa iniciativa, onde a gente tem a oportunidade aí de levar ao conhecimento do povo gaúcho as nossas propostas, as nossas intenções e aquilo que a gente pensa como candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Candidato, cada uma das frentes que apresentou candidatura definiu uma meta, um objetivo principal, se for eleito para governar o Estado. No seu caso, qual a sua meta, o seu objetivo, se eleito governador do Rio Grande do Sul? Eu tenho como meta principal a questão da educação. Eu vejo que se nós não conseguirmos de uma vez por todas resolver essa questão da educação, a gente não vai conseguir resolver as outras questões que estão alencadas diretamente à educação. Nós temos aí o problema da segurança, problemas da saúde, mas eu vejo que tudo isso está, na verdade, alencado à questão da educação. O que se vê nos últimos governos, ao longo dos últimos 30 anos, é governos preocupados apenas com o governo político e não o governo técnico, né? Ou seja, criam várias secretarias, na verdade, acabam criando um baita de um problema para os cofres do Estado do Rio Grande do Sul e não consegue dar a resposta à educação, à saúde e à segurança. E é sempre a mesma falácia. A gente vê que eles prometem e não cumprem. Nós não queremos ser, na verdade, um governo de falácia, mas sim um governo técnico. Um governo com pessoas qualificadas, com secretarias dedicadas realmente a atender o povo do Estado do Rio Grande do Sul. Então a nossa prioridade vai ser a educação, porque nós temos como base a educação pode sim resolver as outras questões. A gente tem certeza que um povo com uma certa educação ele vai ter uma preocupação maior com a sua segurança pessoal, com a segurança da sua família, com a segurança também na questão alimentar, para que isso venha também gerir, na verdade, um outro formato também na questão da saúde. Nós temos isso como base, temos certeza que isso pode sim ser talvez o tendão de Aquiles de todos os governos que eles não conseguiram dar resposta até hoje. Existem promessas, mas de fato não existe nada concretizado. Então, eu não era candidato, eu sou um cidadão e um eleitor inconformado. Nos últimos anos eu tenho votado em todos esses elementos que estão aí. Todos esses camaradas que hoje são governadores e que já foram, eu já votei em todos eles. E por estar muito indignado com essa situação, e por querer sair do conformismo, que eu acho que o povo do Rio Grande do Sul também tem que parar com isso, tem que sair do conformismo e parar de votar nesses caras. É sempre as mesmas figuras e o Estado não muda. A gente vê que se fala muito, mas na prática não se faz nada. O que se faz, na verdade, é usar o Estado do Rio Grande do Sul, é usar a máquina pública para dar emprego para a companheirada. Isso não é só o PT, são todos os partidos. Não vamos aqui falar de PT, de PMDB, de PDT. Na verdade, é uma prática de todos os grandes partidos. Né? Então, o que nós precisamos hoje, na verdade, é eleger pessoas comprometidas com o Estado do Rio Grande do Sul. Comprometido com a questão da educação, com a questão da saúde, com a questão da segurança. Senão não vai mudar nada nesse Estado. Agora, candidato, se o senhor for eleito, será o primeiro governador pós-manifestações de junho de 2013, que se tornaram um episódio histórico na história do nosso país, incluindo aqui no Rio Grande do Sul. De que forma a sua administração vai responder a esse anseio, a essa insatisfação que ficou expressa nas ruas no ano passado? Nós, por termos a nossa bandeira, o movimento da mobilização, isso já quer dizer tudo, né? Nós somos um partido bastante preocupado com essas questões e apoiamos muito essas movimentações. Porque eu acho que o povo só vai conseguir resolver alguma coisa nesse Brasil é quando realmente ir para as ruas e reivindicar os seus direitos. Que foi o que o povo fez agora em 2013. A gente viu, está claro, está nítido, o povo quer mudança. Então quem se eleger não adianta ficar aqui prometendo o que vai fazer, se vai chegar lá não vai fazer. Né? Nós temos como base, como eu falei, e eu tenho certeza absoluta, eu não tenho medo de errar, que se nós conseguirmos resolver de uma vez por todas a questão da educação, eu tenho certeza que as questões das reivindicações impostas agora em 2013 e 2014 vão ser atendidas. Porque o povo quer o quê? Quer chegar num posto de saúde e ser bem atendido, coisa que não acontece hoje. No primeiro debate que tivemos agora, o governador Tarso Genro disse que o Estado do Rio Grande do Sul vive um momento de alegria. Mas esse, na verdade, é o Estado do faz de conta. Esse Estado não existe. Nós não estamos falando do mesmo Estado. O Estado do Rio Grande do Sul, só para ter uma ideia, agora, recentemente, eu precisei de atendimento para uma netinha minha, recém-nascida, nós não conseguimos leito em hospital nenhum. Nos hospitais não existe leito para dar atendimento ao povo gaúcho. É um absurdo. Fomos ao hospital de Alvorada, Viamão, tu vê as pessoas estão jogadas, não tem atendimento na área da saúde, médicos reclamando que estão, na verdade, trabalhando demais, porque deveriam ter mais médicos, enfermeiros que não têm mais material para atender o cidadão, e às vezes ainda são xingados, porque na verdade eles não têm culpa. Qual a culpa que o servidor tem se o governo e o gestor público não lhe oferecem as condições de trabalhar? Eu acho que as reivindicações deixaram claro isso. O povo quer mudança, mas o povo tem que entender também que a mudança começa no povo, na atitude do povo, na ação do povo. E nós queremos, na realidade, no Rio Grande do Sul, criar um governo técnico e um governo com a participação do povo. Ou seja,
todo projeto que o governo, nosso governo, for criar, antes de apresentar à Assembleia Legislativa, nós vamos primeiro apresentar ao povo do Rio Grande do Sul. Esse projeto é bom para o Estado? Vamos primeiro chamar o povo e consultar se realmente é bom. Eu acho que é assim que vai se construir um Estado sólido e um Estado que vai realmente atender os anseios do povo, que a gente viu expressamente nas ruas em 2013 e 2014. Então é isso que nós precisamos, na verdade, nos preocupar, em dar assistência ao povo do Estado do Rio Grande do Sul, parar de criar impostos, parar de criar uma taxa tributária para que os empresários venham, na verdade, pagar o furo do governo e os atos de irresponsabilidade e incompetência do governo. Eu acho que isso não tem que ser jogado para cima dos empresários. Eu acho que isso sim tem que ser uma responsabilidade do governo. E ele tem que saber agir com essas coisas. E é isso que nós queremos fazer no nosso governo. O senhor falou em pagar, candidato, e tem um tema histórico, não é de agora, que preocupa muito quem governou, quem governa e quem vai governar o Estado, que é a dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União. Houve uma tentativa de votação até de uma renegociação agora, o próprio governo federal acabou barrando. Se o senhor for eleito, de que maneira que o senhor pretende atuar para que a dívida do Estado com a União seja renegociada? Primeiramente, eu vejo assim, nós, se tivermos o apoio do povo do Estado do Rio Grande do Sul, e se tivermos esse voto de confiança para em 2015 passar a governar o Estado do Rio Grande do Sul, o primeiro ato de governo é fazer uma auditoria nas contas públicas do Estado. Para daí sim tu poder ver o que realmente tem que ser feito. O que eu tenho visto nos últimos anos, nos últimos governos, é governo assumindo o governo do outro e só reclamando que herdou uma herança maldita. Mas não se fez, na verdade, uma auditoria? Não conheço. Até agora eu desconheço qualquer governo que tenha feito uma auditoria para ver qual é o problema do Estado do Rio Grande do Sul. E é isso que tem que ser feito. O governo tem que ser encarado de forma com responsabilidade. E isso nós vamos fazer. Nós já estamos trabalhando em cima disso. Nós conseguimos chegar, em 2015, eleito governador do Estado do Rio Grande do Sul. É o primeiro passo nosso. É uma auditoria no Estado do Rio Grande do Sul. E aí sim, sentar com o governo federal e tentar negociar a dívida do Estado. Agora, o que não pode acontecer é o que a União faz hoje com os Estados. O que o Brasil faz hoje com os Estados? Tenta cobrar juro, como se o Estado fosse, na verdade, uma empresa comum e o Brasil, na verdade, o governo federal, fosse uma instituição financeira. Não tem que existir essa relação. O Estado não tem que pagar juro para a nação, essa é uma grande verdade. Onde já se viu tu ter que, na verdade, como Estado, pagar juros altíssimos, como está se pagando aí, essa dívida nunca vai terminar. Então nós temos que, sim, ter responsabilidade e ter coragem de sentar com o governo federal, sentar com o Senado, sentar com os parlamentares e achar uma forma de realmente acabar com esse problema. Candidato, uma outra pendência na relação entre governo estadual e governo federal é referente à Lei Candir. O governo federal tem reduzido os repasses ao governo estadual referentes à Lei Candir e com isso o Estado não consegue fazer as compensações a que as empresas exportadoras têm direito por lei. Com isso, algumas empresas, como por exemplo ocorreu no setor fumageiro, têm levado as operações para fora do Estado, inclusive. O senhor acha que há margem de negociação com o governo federal em torno disso? Eu sempre vejo que existe sim a possibilidade de sentar com o governo federal e negociar aquilo que é melhor para o Estado do Rio Grande do Sul. Eu não vejo o governo federal, de repente, querendo prejudicar o Estado. Eu acho que falta, na verdade, é uma grande vontade política de fazer as coisas funcionar. O que a gente vê, na verdade, e hoje acontece muito isso, não é só no Estado do Rio Grande do Sul, em outros estados também, é que a primeira atitude da maior parte dos governadores é viajar para o exterior em vez de ficar aqui dentro e fazer o que tem que ser feito, o dever de casa, né? Eu acho que as questões a sair da Lei Candir, como outras leis também que vêm prejudicando os estados, não é só a Lei Candir, tem outras também que vêm prejudicando, acho que tem alguns segmentos, alguns setores que vêm prejudicando o Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos perdido, na verdade, grandes investimentos do Estado do Rio Grande do Sul para outros estados, Bahia, Minas Gerais, né? Eu acho que isso tem que parar de acontecer. Eu acho que tem que existir um maior incentivo do governo do Estado para que essas empresas concentrem esses investimentos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, gerando riqueza para o nosso povo, né? Eu acho que isso tem que acontecer. E eu tenho certeza que, se usar da sensibilidade com o governo federal, a gente consegue resolver essas questões. Eu acho que falta só um pouquinho mesmo de vontade política. É de sentar com o governo federal, é deixar essas questões partidárias de lado, esse ranço político que, na verdade, nos prejudica. Né? Partido falando de partido, mas ninguém faz nada. Eu acho que está na hora de parar com essas coisas de partido ofender partido, pessoas ofender pessoas. Não, está na hora da gente se unir para o bem do Estado do Rio Grande do Sul e para o bem da nação brasileira. Então eu tenho certeza absoluta que tanto a Lei Candir como outras leis que estão aí prejudicando os estados, tem sim como ser renegociado com a nação, eu tenho certeza disso. Tenho certeza que, se usar da sensibilidade com o governo federal, essas questões podem ser resolvidas. Eu acho que é só sentar com o governo federal, sentar com o Senado, e a gente consegue resolver muitas questões, inclusive uma delas é essa. Falar de campo, mas de economia também, candidato. A gente sabe hoje que a economia do Rio Grande do Sul tem na agricultura um dos pilares principais. Só que a agricultura ela fica muito dependente de São Pedro. Se chove muito dá problema, se dá estiagem dá mais problema ainda, então oscila muito de um ano para o outro. Se o senhor for eleito, o que o senhor pretende fazer para não deixar a agricultura tão dependente assim do clima?
Esse é um problema bastante grave, né? Isso aí eu não vejo assim que seja só um problema do governo, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que tu vai ter que tomar, é uma medida de conjuntos com os setores, né? Tu vai ter que sentar com as pessoas que realmente conhecem esse setor, né? E ver o que é melhor ser feito. O que eu vejo, na verdade, é que às vezes o governo ele quer decidir coisas que está fora da alçada dele. Eu acho que nesse momento, por isso eu digo um governo técnico e um governo de participação. É chamar os agricultores para conversa, é fazer uma rodada de conversação e tu conversar com as pessoas, ver qual é a melhor saída para que isso não ocorra mais. Porque que nem tu bem falasses, não é uma coisa que o governo possa evitar. Né? A questão do tempo não está ligada a um governo, está ligada a uma coisa climática, né? Que também não pode o produtor também ficar dependente disso, como tu bem falasses. Né? Mas eu acho que é o momento então de sentar com essa categoria, porque que nem tu falasse, realmente é uma categoria que hoje movimenta um grande movimento, inclusive tem gerado emprego ultimamente no campo, né? A gente tem visto isso, né? Tem aquecido bastante a economia do estado do Rio Grande do Sul, tem sido um dos principais, né? Então acho que por ser um setor principal, um setor importante, está na hora do governo ter responsabilidade, ter a humildade de sentar com esse setor, conversar e buscar o melhor, né? O melhor formato para que isso possa ser, na verdade, lá no futuro resolvido. Porque se o produtor vai sempre acontecer que nem, vamos depender de São Pedro. São Pedro deu uma trégua, tudo bem, o produtor teve lá o seu lucro, conseguiu sustentar sua família e gerar riqueza no campo. Bom, São Pedro não deu trégua, o produtor teve perda de salário também, teve desemprego e teve problemas. E o governo não tem capacidade, né, financeira para que isso possa ser resolvido. Então eu acredito que existem sim medidas. Né? Eu já trabalhei nesse setor, eu fui presidente da Colmeia durante um ano, né? A gente fez um trabalho com a agricultura familiar, onde nós somos inclusive premiados em Alegrete por esse trabalho. Então nós temos o conhecimento, nós sabemos que no momento que tu sentar com essa categoria, com a inteligência que este povo tem, a serviço do Estado do Rio Grande do Sul, a gente vai resolver essa questão também. Tenho certeza disso. Fora disso, eu não vejo outro milagre. Agora, diante da importância da agricultura para a economia do Estado, candidato, qual vai ser a sua estratégia para garantir a sobrevivência da agricultura no longo prazo? Porque a gente sabe que um dos problemas hoje é o chamado êxodo, né? Muitos jovens que nascem no campo, a partir de uma certa idade, querem deixar o campo, vão morar na cidade em busca de outras oportunidades. E aí nós temos aí uma rede de propriedades familiares e tal que estão ameaçadas no médio e longo prazo porque não vai ter gente para tocar ela no futuro. Qual é a estratégia? O que se pode fazer para evitar que isso aconteça e fazer que a agricultura continue dando bons frutos para o Estado? Eu vejo que nós temos um setor dentro do Estado do Rio Grande do Sul que é um setor muito importante, que é o Ocergs. Né? Através da Ocergs, com um trabalho bem elaborado, através do cooperativismo, tu consegue gerar, na verdade, e fazer com que essas pessoas permaneçam no campo. O que falta, na verdade, e eu tenho visto isso, eu acompanhei isso de 2003 até 2005, o que falta é incentivo para esses jovens. É tu ter uma escola técnica para dar qualificação para eles. O que a gente vê muitas vezes é o colono lá, na verdade, vindo buscar gente formada aqui em Porto Alegre para trabalhar lá, quanto que ele poderia ter formado o filho dele para dar essa assistência lá. Então o que nós precisamos, na verdade, é investir nessa questão da educação. É ter escolas técnicas, tipo aquela que tem ali em Viamão, né, para que possa, na verdade, lá no interior também formar esses jovens e fazer com que ele permaneça no campo. Mas para isso tem que existir incentivo. Porque sem incentivo o jovem não vai querer ficar no campo. Ele vai querer vir para a cidade. Isso é óbvio, né? E é isso que tem acontecido. Então, se nós conseguirmos investir nessa questão da qualificação técnica, de envolver a família, junto com o governo, comunidade e governo trabalhando junto, eu tenho certeza que tu consegue fazer com que esse jovem permaneça no campo e que se gere lá emprego e renda para esse jovem e para essa família. Candidato, a gente percebe no seu discurso, no discurso dos demais candidatos também, uma preocupação com a questão financeira. A gente sabe hoje que o Estado gasta muito, a máquina pública ela é muito onerosa financeiramente. O senhor pretende reduzir os gastos da gestão e se pretende reduzir, por onde o senhor quer começar? Em primeiro lugar, eu acho que nós temos hoje muitos cargos de comissão. Eu acho que isso aí, na verdade, não é só no Estado do Rio Grande do Sul, a gente tem visto isso em vários estados aí, né? Eu tenho viajado, fui a São Paulo, Minas Gerais, Brasília, e eu tenho visto a mesma coisa. Não é diferente aqui do Estado do Rio Grande do Sul. O que nós precisamos, no primeiro momento, é parar de enxergar o Estado como Estado e não como um cabide de emprego. Hoje o Estado, na verdade, como as demais cidades também do Estado do Rio Grande do Sul, são, na verdade, verdadeiros cabides de emprego. Tem pessoas, na verdade, aí alocadas em alguns lugares que não fazem nada lá. Tem aqueles cargos de comissão extremamente importante e que tem que estar no governo porque faz parte da composição de um governo para te poder realmente tocar o Estado. Agora, eu acho que tu começando a reduzir custos com cargos de confiança, né? Tu começar a reduzir custos naqueles, na verdade, que hoje com publicidade, por exemplo. Né? Hoje se gasta muito com publicidade. O governo não tem que fazer publicidade daquilo que ele faz, porque é uma obrigação dele fazer. Então, se tu conseguir, na verdade, começar a cortar esses custos aí, esses gastos, tu começa, na verdade, a ter dinheiro para investir em outras questões, como a educação, como a saúde, etc. Mas o que eu vejo, a minha grande preocupação, e por isso estou aqui hoje candidato, que eu tenho visto, e tenho feito um estudo sobre isso,
não é só o governo, prefeitos também fazem isso, o problema da administração pública é a falta de gestão, é a falta de competência, é a falta do elemento realmente saber administrar o bem público. Hoje a gente tem advogados e médicos administrando várias prefeituras do estado do Rio Grande do Sul, mas não se vê um administrador de fato administrando. O que nós precisamos, na verdade, para conseguir chegar a esse ponto de equilíbrio, é ter administradores, é ter governo técnico qualificado para que possa dar resposta a esses problemas, né? Nós vamos longe, a questão do próprio pedágio, né? Na verdade, se tu for analisar a questão do pedágio, hoje o governo do estado e o governo brasileiro tira o teu direito e o meu de andar nas nossas estradas. Porque se tu não tiver lá os R$8 para passar naquele pedágio, teu carro vai parar ali, tu vai ter que passar a pé. Então, quer dizer, só falta daqui uns dias eles criar também o pedágio para entrar no teu portão. Se nós continuarmos nesse conformismo, é isso que vai acontecer. Nós temos que parar, nós temos que sair do conformismo, né, e achar realmente o ponto de equilíbrio para as finanças do Estado. Eu acho que é por aí. E nesse remanejo de recursos públicos que o senhor propõe, candidato, como ficam os programas de transferência de renda que nos últimos anos foram expandidos, inclusive? Por exemplo, o RS Mais Igual e outros. O senhor pretende manter esses programas, expandi-los ou não? Que nem eu disse para ti, o primeiro passo é fazer uma auditoria e ver o que realmente é bom para o Estado do Rio Grande do Sul. Todo aquele programa, independente do governo, independente se era do PT, se era do PMDB ou coisa e tal, ele vai ser mantido. Se ele é bom para o Estado do Rio Grande do Sul, não tem por que tu mudar. Tu pode até aprimorar, melhorar, acertar o que está errado. Mas eu acho assim, esse RS mesmo que tu falasse aí, é um programa que eu conheço, é um programa bom. Então não dá para te dizer que todas as ações do governo Tarso são ações ruins, que nem se viu no primeiro debate, alguns candidatos criticando e falando mal. Não, tem muitas coisas que o governo Tarso tem feito no Estado que tem acertado. E a gente tem que tirar o chapéu para isso. A gente tem que reconhecer essas coisas. E eu, como candidato, e se for eleito governador, pode ter certeza absoluta. Eu não vou ter problema de sentar com o governador Tarso Genro e pedir apoio dele para que a gente possa continuar tocando o Estado. Como não vou ter problema nenhum de chamar qualquer outro membro de qualquer outro partido para sentar e conversar. Porque o meu partido, na verdade, não vai indicar os cargos de confiança, não vai ser por indicação de partido. Vai ser, na verdade, por capacidade técnica, independente, pode ser do PT, do PMDB, do PDT, nós vamos chamar todos os partidos para conversa, independente do partido estar conosco ou não. Porque nós não queremos fazer um governo que eles dizem hoje da governabilidade, não é isso. Porque governabilidade, para mim, na verdade, foi inventado para mascarar a incompetência dos governos. Essa é a grande verdade. Eu vejo a governabilidade como isso, né? Dizer que tu tem que ter maioria na Assembleia Legislativa para poder governar, isso é mentira. Isso é mentira, está provado, eu já vi alguns prefeitos fazer isso, que é mentira. Então o que nós precisamos, na verdade, é ter um governo de gestão técnica, qualificada, responsável e com condições de sentar com todos os deputados estaduais, federais, de todos os partidos e ter um diálogo aberto e para o melhor do Estado do Rio Grande do Sul. Porque se eu for eleito governador e tu for eleito deputado estadual, nós somos eleitos para uma mesma coisa, para fazer o melhor para o nosso Estado. Eu duvido que, independente do teu partido, tu não vai querer sentar comigo e conversar para nós acharmos o ponto de equilíbrio e ajudar o nosso Estado a crescer. Tenho certeza absoluta, independente de tu é do PT, se é do PDT. Então nós não temos esse problema. E graças a Deus o PMN não tem esse problema com nenhum partido. Então nós vamos ter condições sim de sentar com todos os partidos, conversar com todos os deputados estaduais e federais e achar o melhor ponto de equilíbrio para o Estado do Rio Grande do Sul. E os programas que existem que são bons vão continuar, com certeza. Candidato, antes eu lhe questionei sobre o custo da máquina pública e além de o Estado gastar muito, tem o problema da lentidão para realizar coisas, obras, projetos, para tudo sair do papel. O Estado é muito lento às vezes para atender os anseios da população. Se eleito for, o que o senhor pretende fazer para tornar o Estado mais ágil? Fiscalização. Né? Nós vimos aí recentemente aquele estrondo que aconteceu no Japão, os caras tiveram uma cidade totalmente destruída, os caras construíram a cidade em menos de 3 meses. Construíram uma cidade. Nós não conseguimos construir uma ponte de 100 metros em menos de 3, 4 anos. Então o que eu vejo na verdade, e me permita até aqui, o que eu vejo na verdade é a falta de vontade política, é a falta de fiscalização e a falta de administração. É aquela coisa de confiar muito naquele elemento que está lá na ponta da situação e eu não lá conferir e ver o que ele está fazendo. Como a gente viu uma vez no discurso do Lula, e isso é bom mencionar aqui, não que eu tenha nada contra o Lula, eu votei nele, né? Eu vi uma vez ele mencionar, quando o repórter foi perguntar para ele, mas o presidente, o senhor não sabia o que o seu ministro fazia ao seu lado? Não, não sabia. Isso tem que parar de acontecer no Estado do Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Tu como governador, como gestor público, tem que saber o que o teu secretário está fazendo. Como que tu não vai fazer? Não vai saber. Então tu tem que fiscalizar. O que falta é fiscalização. Isso mostra e está nítido, claro, que falta fiscalização do gestor. E nós, no nosso governo, vamos fiscalizar. Eu tenho certeza que uma fiscalização ágil, uma fiscalização de responsabilidade, vai fazer com que isso aconteça. A aceleração do Estado do Rio Grande do Sul. Não dá para acontecer o que está acontecendo aí. As obras da Copa queriam ficar, só que esqueceram de dizer que iriam ficar por terminar. Porque as obras estão aí por terminar. E não, a gente nem sabe quando vai ser terminado. Então, às vezes prometem coisas para as pessoas, e para o povo do Estado do Rio Grande do Sul, e para o povo brasileiro, mas não dizem, olha, vai ficar, mas vai ficar por fazer. Estamos aí várias obras, aqui em Porto Alegre mesmo, nós estamos sofrendo com isso. É uma grande... Quem anda de carro por aí sabe. Né? A gente sofre com essas questões das obras que não estão aí inacabadas. Por quê?
por falta de competência, falta de fiscalização, falta de administração, né? É empreiteiras que assumem, não terminam, aí fazem nova licitação, mas não buscam de volta aquele dinheiro daquela empreiteira, né? Aquela construtora acaba levando aquele dinheiro e fica assim por assim, porque a gente sabe que na verdade alguém ganhou alguma coisa com isso. Então é isso que tem que parar, tem que ter responsabilidade, tem que ter uma administração sólida, uma administração séria e com fiscalização. Eu tenho certeza que é só assim para funcionar. Se não for assim, não vai funcionar. Agora, candidato, em algum momento o senhor falou que o Estado vem perdendo investimentos para outros estados da federação. Qual vai ser a sua estratégia para atrair novos investimentos para o Rio Grande do Sul? Bom, aí entra essa questão de tu montar um governo técnico, pessoas qualificadas para estudar essa situação. Se eu disser para ti hoje que eu vou buscar um investimento na Alemanha, na Itália ou no Japão, ou coisa parecida, eu estaria aqui talvez fazendo uma promessa e caindo no mesmo dos outros candidatos, que é uma tremenda falácia. Nós precisamos chegar ao governo, para quando estivermos no governo, nós sim sabermos o que nós precisamos buscar de fato para o Estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós desconhecemos, até porque não te dão essas informações. Se eu sentar hoje com a administração pública e pedir uma informação de alguns determinados setores, nós não vamos ter. Nós estamos aqui hoje de candidato sem nenhuma informação do Estado do Rio Grande do Sul, porque não nos dão essa informação. Eles não querem dar essa informação, essa é a grande verdade. Então como é que tu vai pegar, vai fazer uma proposta aqui, aberta, né, ao povo, e depois não cumprir? Não, nós não podemos cair na mesmice. Então, na verdade, vai se construir sim uma equipe para tratar desses assuntos. Isso é uma promessa nossa, e nós vamos fazer. E buscar aquilo que for melhor para o Estado do Rio Grande do Sul. Nós perdemos a Ford, que foi um grande investimento que poderia ter ficado no Rio Grande do Sul, como ficou a GM. Né? Então a gente perdeu para a Bahia, né? Então, quer dizer, a gente vai continuar perdendo esses investimentos? Não, a gente tem que fazer alguma coisa e fazer de imediato, para que a gente não venha perder novos investimentos no Estado do Rio Grande do Sul. Agora, qual investimento vamos buscar? Não sabemos ainda. A gente sabe que a construção está, na verdade, numa grande expansão, né? Vive um momento muito bom no Brasil. Então, a gente tem que, talvez, aí esteja também um dos caminhos para te criar emprego, renda e realmente fazer com que o Estado volte a crescer de novo. Eu não vejo o Estado totalmente ruim, como todo mundo fala, mas não vejo um Estado bom como o atual governo fala também. Né? Nós temos problemas graves na saúde, na educação, nós temos problema, inclusive, nas nossas estradas, e problemas sérios, e quem tem carro sabe disso, a gente sofre com isso. Eu, recentemente, quebrei 3 pneus, quebrei 3 rodas no meu carro, em estradas que não vai precisar rodar. Então, quer dizer, isso é um absurdo. Tem estrada no estado do Rio Grande do Sul, eu te dou um exemplo, Estrada das Querinas, aqui em Porto Alegre, que liga Lomba do Pinheiro ao Lamim, que consta na Prefeitura de Porto Alegre como asfaltada. E a rua nem sequer foi colocado um pingo de asfalto. Então, onde é que está esse dinheiro? Eu pergunto, onde é que está esse dinheiro? Então, por isso que eu digo, a importância de uma auditoria. Uma auditoria bem feita vai te mostrar quem pegou esse dinheiro, para onde ele foi. Porque se ela consta lá na prefeitura como asfaltada, ela deveria estar asfaltada, não concorda? Mas não está. Eu passo por essa rua de vez em quando. E está lá a rua totalmente esburacada, sem condições de trafegar. Candidato, nos últimos anos se ouviu muito falar em PPP, parcerias público-privadas. O senhor é a favor de manter esse modelo e, se favorável, onde é que o senhor pretende aplicar essas PPPs? Olha, eu vejo que todo o setor privado ele é importante, né, para o governo trabalhar. Eu acho que as parcerias têm que ser analisadas. Eu não conheço ainda todas as parcerias que existem no Estado do Rio Grande do Sul hoje, mas eu sei uma, que é o pedágio, que para mim é um formato totalmente equivocado. Eu faço uma pergunta ao governador e às pessoas que governam nosso Estado e o Brasil. Aonde está indo o dinheiro do IPVA? É uma pergunta que eu nunca vi ninguém fazer. Até hoje não se questionou o governo aonde é investido o IPVA de fato, que seria para melhorias nas estradas de rodagem e outras coisas, mas não se vê. Ninguém faz essa pergunta, parece que todo mundo tem medo de fazer essa pergunta. Mas eu faço essa pergunta e peço que o povo do Estado do Rio Grande do Sul também faça essa pergunta, porque nós pagamos e caro. Eu acabei de pagar o meu IPVA e deu 800 e poucos reais. E tenho certeza o senhor e a senhora também. Então, onde é que está indo esse dinheiro? E não é pouco, é muito dinheiro. Onde é que está indo isso? Sou favorável a ter pedágio em alguns determinados pontos, tudo bem, até podemos fazer essa parceria, mas tem que ver o que é melhor para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Agora, proibir o cidadão de andar no que é dele de fato, eu acho um absurdo isso. Eu acho que isso não tem preço. Né? Eu acho que parceria com o setor privado tem que ser uma coisa que seja boa para o Estado e do Rio Grande do Sul, não apenas para o governo. E o que eu tenho visto hoje, na verdade, a parceria privada sendo boa apenas para o governo, para suas campanhas políticas eleitorais. Não vejo de outra forma, infelizmente. Candidato, um ponto sensível dessa campanha ao Palácio Piratini em 2014 é a relação entre o governo e o magistério. Aliás, como é sensível em todas as campanhas, em todas as eleições. Mas nessa campanha a discussão se volta em torno da questão do pagamento do piso nacional do magistério. O governo atualmente não está pagando, né? O piso não está regulamentado no Rio Grande do Sul. O governador alega que o indexador previsto na lei do piso torna inviável o pagamento para os estados. Se o senhor for eleito, será possível pagar
pagar o piso no formato atual da lei? O primeiro ponto tem que ser esclarecido aqui, o povo tem que ficar sabendo ciente disso, é que o próprio governador que proíbe hoje o pagamento do piso foi como ministro que criou essa lei, né? Ele foi um dos que assinou, ele é o segundo a assinar essa lei que o Brasil inteiro pagasse o piso nacional a todos os professores. E hoje, como governador, ele descumpre uma lei que ele mesmo assinou. Isso me causa estranheza. Me causa estranheza. Como é que eu vou criar uma lei como ministro e depois, como governador ou prefeito, eu vou querer descumprir a lei que eu mesmo ajudei a criar? Eu vejo isso com muita estranheza. Bom, eu vejo que os professores é uma questão muito delicada e é aquilo que eu falo sempre. É uma questão que tem que ser resolvida, e de imediato. Não adianta ficar empurrando, que nem foi a reforma tributária, que nem a reforma agrária, que até hoje não aconteceu, né? Então, essa questão da educação tem que ser resolvida de pronto. Não dá para deixar para depois. O que nós temos que fazer, na verdade, se eu for eleito eu vou fazer, é sentar com o CEPER, sentar com a categoria e conversar e discutir o que é melhor para eles. Eu sei que o melhor para eles é receber o piso nacional, mas tem que ver se realmente o Estado está capacitado para fazer esse pagamento. Essa lei não foi eu que criei. Não foi eu que assinei essa lei. Agora, eu acho que o professor tem que ser bem remunerado, não só como professor, como todas as outras categorias. Nós temos hoje policial militar mal remunerado. Aí tu imagina uma pessoa mal remunerada para defender as nossas vidas. Dá segurança para nós, recebendo o salário que eles recebem, o treinamento que eles recebem. Então, a questão hoje de salário não é uma questão só dos professores, é uma questão global. É uma questão que engloba, na verdade, todos os servidores públicos. E todos os servidores querem uma resposta em relação a isso. Então, o primeiro passo, tem que criar planos de carreiras mais decentes. Os que nós temos aí hoje, a gente sabe que não é bom nem para a Brigada Militar, nem para a Polícia Civil e nem para os professores. E nem para os médicos, enfermeiros e os que trabalham na área da saúde. O que nós temos que chegar é um ponto de consenso. Sentar com todas as categorias, conversar e ver o que é melhor para todo mundo. E ver se realmente o Estado pode pagar. Porque no momento que tu chegar e colocar a real situação, e o professor, o policial militar, ou enfim, o servidor público vê que tu está te empenhando para fazer um bom governo, que tu é um governo técnico, um governo que está fazendo uma gestão boa, que está melhorando a vida dos gaúchos, eu duvido que o CEPER vai ser contra ti. Ele vai sentar e vai negociar. Vai dizer, não, para aí, só um pouquinho, nós também temos que ser sensível. Tu tem que usar da sensibilidade com as pessoas. Tu tem que mostrar o que é certo e o que é errado. O que falta hoje, na verdade, é a transparência total do governo. De sentar com a categoria e mostrar, olha, gente, nós não temos, se nós formos cumprir hoje, o piso nacional, nós vamos ter condições de manter outros setores. Então, eu acredito que se tu sentar com as categorias e conversar, dialogar, tu vai chegar ao consenso de fazer o que é melhor para todos. Agora, eu pretendia assim, se a lei existe, tem que ser cumprida. Eu sou favorável, lei existe para ser cumprida. Eu sou contra descumprimento de lei. Então, no meu governo, eu vou fazer de tudo para que a lei seja cumprida e que o piso nacional seja pago para todos os professores. Esse é o ponto fundamental para mim. Candidato, o senhor falou em funcionalismo e falou em saúde na sua resposta. E aí tem um outro ponto que preocupa também a categoria, que é em relação ao IP. A gente percebe em muitas regiões do Rio Grande do Sul, por exemplo, demandada de médicos, né, em função dos baixos valores pagos pelo Instituto de Previdência do Estado. Se o senhor for eleito, como resolver essa situação envolvendo o IP? Bem complicada, né? Uma questão bem complicada. A gente vê que todos os governos têm tentado chegar a um ponto de consenso e não têm conseguido. A gente tem visto, não sei por que não se consegue isso, né? Eu creio, assim, que é o momento de sentar também com esse setor e ver o que está acontecendo. Nós temos sindicatos, nós temos, na verdade, representações legítimas dessas categorias, onde a gente pode sentar e ver o que é melhor. Recentemente eu fui chamado pelo CREA, também para conversar com eles e dar o meu ponto de vista se eu fosse eleito governador do Estado do Rio Grande do Sul e de que forma o CREA poderia ajudar na nossa gestão. O CREA poderia ajudar e muito. Só que, segundo informação, hoje não é tão utilizado assim. Então nós precisamos, na verdade, usar essas representações legítimas que existem das categorias em favor do Estado do Rio Grande do Sul. Deixar essas picuinhas de lado. Né? Porque o cara lá é do partido tal, eu não vou lá conversar com ele, porque senão eu vou estar melindrando o pessoal do meu partido. Não, gente. Quando a pessoa é eleita pelo cidadão, ele deixa de representar um partido. Ele passa a representar o Estado do Rio Grande do Sul. E é isso que nós temos que enxergar. Eu vejo que a questão do IP não é tão difícil de resolver, mas eu acho que precisa, sim, ter vontade, sentar com o pessoal, acertar. O que eu vejo hoje, um médico muito descrente. Muito descrente. Hoje tu vê um médico muito descrente em relação à questão da saúde no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Nós temos uma médica ali em Guaíba, que é presidente municipal ali de Guaíba, do PMN, que tem nos acompanhado, tem nos ajudado na questão da saúde, uma pessoa super inteligente, que ela diz que esse mais médico aí veio só para prejudicar e para deixar mais indignado ainda os médicos brasileiros. Nós temos médicos aqui aptos a dar assistência, estão prontos para trabalhar, mas não tem um investimento adequado para isso. Como é que para um médico lá de Cuba pode se dar 10 mil e para um médico aqui nosso não pode se pagar 7, 8 mil reais? Então existe uma contradição muito grande aí. Quer dizer, para trazer médico de lá que não conhece o nosso sistema, que não conhece como nós receituamos os nossos enfermos aqui no Brasil. E nós tivemos problemas em Guaíba ali. Problema grave. Médico cubano medicando pessoa com câncer com paracetamol. Isso é um verdadeiro absurdo, meu amigo.
Isso é brincar com a saúde da população, isso é brincar com a saúde das pessoas. Isso é que não pode acontecer. Eu jamais vou investir em importar médico de fora. Não, eu quero trabalhar com os médicos aqui no Rio Grande do Sul. Porque nós temos hoje nos Estados Unidos, uns hospitais mais importantes lá, o diretor daquele hospital é um médico gaúcho. Se nós temos médico competente, para que buscar médico de fora? Então está na hora sim da gente aproveitar aquilo que a gente tem em casa, de realmente dar valor ao que é nosso, dar valor aos nossos médicos, dar valor à nossa polícia, dar valor aos nossos professores, mas também informar a família e trazer a família para dentro da educação, porque hoje o que acontece também, na verdade, é o seguinte, existe uma inversão de valores muito grande. O pai e a mãe hoje querem que o professor dê educação ao filho. Não, senhoras. O professor é o educador. A educação tem que vir de berço, vir de casa. A família tem que estar inserida nesse processo. E a nossa escola vai ser nesse formato. Professor, mãe, pai e aluno inserido no mesmo contexto para chegar a um ponto de equilíbrio na educação e resolver seus problemas também, que eu tenho certeza que está ligado diretamente a isso. Candidato João Carlos Rodrigues, uma outra questão fundamental dessa eleição é em relação à malha rodoviária do Estado. O governo atual tomou a decisão de encerrar os contratos com as concessionárias privadas, criou a empresa gaúcha de rodovias, reduziu a tarifa de pedágio e está administrando boa parte dos trechos do Estado, porém ainda é uma medida controversa porque há muitas reclamações em relação à qualidade das estradas. Se o senhor for eleito, a EGR será mantida? Qual vai ser o modelo que o senhor pretende adotar para a gestão das estradas no Estado? Primeiro momento, né? A EGR é um setor que hoje a gente desconhece, ele é um setor novo, né? Ele não é um setor tão antigo, foi criado no governo Tarso, se não me engano, né? Certo? Então nós temos que primeiro chegar lá e conhecer o setor. Nós não podemos dizer que vamos destituir, vamos acabar com ele, vamos manter ele. Não, não podemos fazer isso, seria um ato de irresponsabilidade da minha parte se eu fizesse isso. Eu acho que aquilo que é bom para o Estado, nós vamos manter. Eu acho que o Estado não pode perder, na verdade, a soberania do Estado, né? E começar a repassar isso a outras pessoas. Eu acho que o gestor público ele não pode repassar a responsabilidade dele para empresas privadas. Eu acho que isso não, né? Mas aí vem aquela questão que eu falei anteriormente. Aonde está sendo usado o dinheiro do IPVA? Fica a pergunta no ar. Eu gostaria de saber isso. Isso me preocupa muito. Porque se nós hoje não estamos utilizando o IPVA para manter as nossas estradas, onde é que ele está indo? Será que não seria o momento, então, de ter uma gestão pública de responsabilidade e usar os recursos no devido lugar que tem que ser usado? Eu acho que aí teria resolvido um dos problemas. Tu poderia reforçar essa questão do trabalho da IGR, né, com os recursos do IPVA, investir nas estradas, melhorar, como tu bem falasse, é um grande problema, isso é um governo, isso é um problema no estado todo. Ontem mesmo eu vi pessoas que foram viajar para nós, aí tiveram em Alegrete, outros lugares aí, que diz que tem lugares que não conseguem andar mais. Né? Ponte que não tem mais condições de tráfego, quer dizer... Então está na hora sim de fazer uma retomada dessas reformas aí, né? E não é só reforma de tapa-buraco, porque se tapa-buraco não adianta nada. Os caras chove hoje, eles tampam o buraco aqui, amanhã chove de novo e acaba dando a mesma coisa. Está na hora de fazer uma reforma de verdade. Né? Modelo Europa, não um modelo que você utiliza aqui. Esses dias eu falei no modelo de educação da Finlândia e, infelizmente, uma senadora me criticou. Mas só que eu quero trazer para o Estado do Rio Grande do Sul o que tem de melhor no mundo. E hoje, modelo de educação mundial é Finlândia, não é Japão, não é China, não é nenhum outro país, é Finlândia. Quem não conhece, então, não sabe a realidade do mundo. E essa senadora, para mim, como parlamentar, me desculpa, né? Ela tem que estudar um pouquinho mais. E, na verdade, dizer para mim que creche que tem em Sarandi é um modelo de educação para o Estado do Rio Grande do Sul, por favor, senadora, isso é um pecado. Isso é um crime com o povo do Estado do Rio Grande do Sul. Dizer que o modelo que tem em Sarandi, que é um município pequeno, que não vou desmerecer o trabalho deles, eu acho que o prefeito está fazendo um bom trabalho lá, beleza, isso é importante, o governo tem que estar também, sim, firme numa parceria com os prefeitos, eu acho que aí é uma saída também, aonde o governo conseguir chegar e sentar com os prefeitos, eu acho que isso resolve muito problema no Estado do Rio Grande do Sul, mas dizer que modelo de uma creche que abre às 7 da manhã e fecha às 7 da noite é o que vai resolver o problema da educação no Estado do Rio Grande do Sul, bom, então eu desconheço a educação. Nós estamos conversando com o candidato ao governo do Estado, João Carlos Rodrigues, do PMN. Candidato, outro ponto também relacionado à área da saúde, que eu vou voltar a esse tema, é em relação aos investimentos. Se a gente pegar hoje, muitos municípios investem mais do que aqueles 15% que são previstos em lei. Santa Cruz, por exemplo, investe 27%, segundo o último levantamento da Secretaria da Saúde do município. O Estado agora está anunciando que vai conseguir cumprir aquele mínimo estabelecido de 12%. Se o senhor for eleito, vai ser possível continuar mantendo esse mínimo de investimento em educação, quem sabe até aumentar isso? Eu vejo que tem que se manter o que está previsto para se manter. O que me entristece é sempre a gente ouvir as mesmas coisas. Eu acho que agora eu vou conseguir cumprir. Governador, se a lei existe, tem que ser cumprida. Não é acho que vou conseguir cumprir. O que não dá para acontecer é assim, a lei para alguns vale, para outros não vale. Quer dizer, para o trabalhador a lei vale.
para o governo e para aqueles que administram, a lei não vale? Não, tem que valer para todos. Eu tenho certeza absoluta, no meu governo, se eu for eleito governador do estado do Rio Grande do Sul, eu vou manter as leis vão ser respeitadas, os 12% vão ser investidos e, se possível, vão melhorar mais isso. Né? O que não dá para ter uma despesa tão grande como se tem hoje, com cargos em comissão e, na maioria das vezes, prejudicando outros setores. E aí tu deixa de ter profissionais qualificados na área da saúde, tu deixa de ter profissionais na área da educação, em detrimento de manter os teus amigos dentro de um cargo de confiança. Eu acho que está na hora de acabar com isso. A saúde pode melhorar e muito. Né? E dá para se investir sim o que está prometido ali. Na saúde dá para investir sim, nós temos levantamento disso, dá para investir o que está prometido na educação. É só o governo ter vontade de fazer. E parar de investir em coisas supérfluas, como publicidade do que ele faz, que não é uma obrigação dele. Ele não tem que publicar, na verdade, o que ele está fazendo. Ele tem que fazer e ficar quieto. É a obrigação dele, foi eleito para isso. Uhum. E nessa questão da saúde, candidato, a situação dos hospitais, nós temos aí em todo o estado hospitais sobrecarregados, que não conseguem mais dar conta da demanda dos municípios, que é cada vez maior. O que se pode fazer para amenizar a situação dos hospitais? Eu falei agora recentemente até para vocês, né? Em Alvorada nós temos um problema seríssimo, não só Alvorada, todos os hospitais, como tu bem falaste agora aqui, né? Agora dizer que tu vai construir novos hospitais, como eu vi um candidato aí esses dias falando, isso é ficção. Se tu não consegue hoje manter os hospitais que tem, tu vai construir um outro para quê? Nós tivemos um município aqui no estado do Rio Grande do Sul que construiu um hospital maravilhoso. Destruir o hospital, está lá, não está nem ser usado. Quer dizer, para que construir um hospital se não consegue dar atendimento para que eles têm aqui? O que eu vejo que tem que ser feito é uma reforma urgente nos hospitais. Aumento de leitos, aumento de UTI. Né? Em Alvorada, por exemplo, tem mais de 20 crianças esperando para ser atendida. Talvez metade dessas crianças vão morrer, porque não tem UTI para atender. Tivemos que entrar com uma liminar para conseguir uma vaga em outro hospital na UTI neonatal para minha netinha. E não se conseguiu nem culminar ainda, porque os hospitais, como tu falaste, está abarrotado e não tem condições de atendimento. E aí, quer dizer, as pessoas vão ficar sempre nessa aí? Uma das coisas que eu disse esses dias, acho que aí poderia mudar a questão da saúde e da educação também, inclusive teve um advogado que na mesma hora que eu falei isso me ligou e me questionou, olha, isso é inconstitucional. Quero dizer para o senhor, doutor, que inconstitucional é o que estão fazendo com o povo brasileiro. Isso é inconstitucional. Isso é imoral, inclusive. Tá? Porque as pessoas não têm atendimento. Tem que baixar uma lei nesse país, me chamaram de ditador. E se isso for ditador, tudo bem. Mas tem que baixar uma lei nesse país, criar uma lei que todo parlamentar eleito pelo povo tenha que fazer uso do SUS e da educação pública, os seus filhos. Porque eu duvido que tu, como deputado estadual, tenha o teu filho estudando lá na escola pública, tu não vai ser prioridade na tua mesa de reunião lá no Congresso, não vai ser educação e não vai ser saúde. Não vejo outro milagre para melhorar a saúde e a educação no Brasil. Se nós não fizermos isso aí, se é ditadura, eu não posso fazer nada. Mas é a única forma de mudar. Eu não vejo outro milagre. Né? Porque investimento a gente não vê de onde retirar. Os governos dizem não tem de onde tirar. Bom, se não tem de onde tirar, vamos tomar outra medida. Qual outra medida? Vamos fazer eles utilizarem o serviço público também. Vai usar o SUS, governador. Eu quero ver se vão achar bom. O atendimento que estão dando lá hoje, o senhor diz que é de excelente qualidade, péssima qualidade. O estado do Rio Grande do Sul peca e muito na questão da saúde e educação. E eles vêm dizer ainda, em bom alto tom, que a saúde e a educação no Rio Grande do Sul vai bem. Que estamos muito bem. Mentira, mentira absoluta. Eu estava lá ontem, em Alvorada, de noite, no hospital, e eu vi o absurdo, o que as pessoas estão sofrendo. Só tu indo lá para te ver. Eu sempre fiz uso do SUS e sempre fiz uso... Os meus filhos estudaram em escola pública estadual. São muito bem formados. Melhor que muita escola particular por aí. Por que os deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos não utilizam do mesmo serviço que eles prestam para a comunidade? É porque eles sabem que é uma porcaria de serviço. E eles não vão querer o filho deles estudando onde eles acham que é ruim. Mas eu quero ver se tem um macho de verdade que tenha coragem de botar essa lei lá no Congresso e fazer aprovar. Porque daí vai contra os princípios deles, vai contra a vontade deles. Hoje tem os melhores hospitais, o Hospital Sírio-Libanês, quer dizer, eles não estão preocupados com a nossa saúde, estão preocupados com a saúde deles, dos familiares deles. Essa é a grande verdade. Mas o dia que isso mudar, muda tudo. Falar de segurança pública, candidato, a gente sabe hoje, várias entidades apontam isso, que é um déficit em brigada militar, em polícia civil, um corpo de bombeiros. Alguns falam em cerca de 10 mil homens a menos do que aquilo que seria o ideal para o Rio Grande do Sul. É possível aumentar os investimentos em segurança e também completar esse número hoje que é preciso de policiais? Precisamos, na verdade, aumentar o efetivo da Brigada Militar, que é a polícia responsável pela segurança ostensiva da cidade e do Estado, né? É a polícia que tem, na verdade, esse compromisso com o cidadão gaúcho, de nos guarnecer, de nos dar segurança para que a gente possa andar nas praças, possa andar nas ruas, possa entrar e sair da tua casa. Porque hoje isso não acontece mais, hoje tu está sofrendo com isso. Recentemente aqui no bairro Bela Vista, que é um bairro nobre, inclusive, eu estava ali num cliente e quando eu saí, isso era 6 horas da tarde, uma senhora e uma criança de 5 anos foram assaltados. Não existe mais segurança, tu não consegue mais andar nas ruas da cidade de Porto Alegre, e é todos os bairros, não é só no bairro pobre, não é só no bairro rico, é todos os bairros.
Isso está se tornando um caos, uma coisa cada vez mais difícil de sustentar, né? Nós precisamos, nos últimos 30 anos, a Polícia Militar teve uma defasagem muito grande. E não é só de 10 mil homens, não. O número é muito maior que isso. Nós tivemos um crescimento da população, mas não tivemos essa mesma evolução dentro da Brigada Militar. Que é uma coisa que tem que se dizer, que a Brigada já faz o que pode e faz muito bem. Porque é uma das melhores polícias que nós temos no Brasil hoje, a Brigada Militar aqui do Estado do Rio Grande do Sul e a Polícia Civil nossa. É considerada uma das melhores polícias no Brasil. E é uma verdade. Eu já trabalhei dentro do 11º Batalhão, tenho amigos dentro da Brigada Militar, são oficiais, serviram comigo no Exército, e eu tenho acompanhado o trabalho dessa gente, os caras são os verdadeiros heróis. Fazer o que eles fazem com o que eles têm. Quase nada. Recurso quase zero. Hoje tu pega aí os caras que, na verdade, praticam a delinquência, têm armamento muito melhor que a nossa polícia. Se o delinquente pode ter, por que a Brigada Militar e a Polícia Civil não pode ter se tem todo um aparato legal do governo estadual e do governo federal? É essa questão que tem que ser resolvida, na verdade. Temos que aparelhar melhor a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil, a técnica científica também, e temos que mudar, sim, essa questão do efetivo. Temos que aumentar o efetivo da Brigada Militar no mínimo em 10 mil. No mínimo em 10 mil. Para a gente conseguir realmente dar esse suporte que a população tanto precisa e tanto anseia, que é ter segurança de sair da sua casa, ir para a escola, ir para o trabalho, voltar. Que isso a gente não tem mais hoje, né? E volto a dizer de novo, tem que investir em educação, porque infelizmente tudo está alencado à educação. Candidato, um dos problemas de fundo da segurança pública é a situação carcerária. Nós temos aí em todo o Brasil, e no Rio Grande do Sul não é diferente, cadeias superlotadas, com graves problemas de infraestrutura. De que forma o seu governo vai tratar dessa questão? Se eleito governador do Estado do Rio Grande do Sul, a minha primeira vontade seria explodir aquele presídio de Porto Alegre. É um absurdo. Aquilo não é um presídio. Aquilo, na verdade, não sei nem do que dá para chamar aquilo ali. Uma vergonha aquilo ali. Eu me envergonho de morar em Porto Alegre e saber que ali tem um presídio daquela qualidade. Ali. E que se falou nos últimos 3 governos aí que ia melhorar e não se melhorou nada. E não é um problema do governo Tarso. Isso tem que ficar muito claro. Aquilo que eu digo para você sempre, a gente não pode culpar uma pessoa. Isso vem ao longo dos anos, não é de agora. Então isso não é culpa do governo Tarso. Isso é uma culpa de governos que vêm há anos aí e não fazem nada, só prometem e não fazem nada. Eu acho, eu creio, que o Presídio Central de Porto Alegre tem que ser remodelado. Tem que ser remodelado. A nossa questão, essa questão da segurança pública de presídio, eu vejo um presídio de modelo alternativo, não aquele modelo que existe ali. Eu acho que o presídio tem que ter no mínimo 3 estágios. Aquele delinquente normal, que precisa realmente de uma reabilitação para se reintegrar à sociedade. Eu acho que tem que ter esse acompanhamento, tem que ter um presídio com essa condição, não colocar todo mundo junto, porque hoje tem o presídio na mesma cela, é o cara que estrupou, é o cara que traficou, é o cara que fez uso apenas de uma quantidade pequena de droga, é o cara que roubou uma galinha para sustentar, para matar a fome da família, estão todos jogados na mesma cela. O que vai dar isso? Me pergunto, o que vai dar isso? Vai dar boa coisa? Claro que não. Então nós precisamos separar o joio do trigo. Nós precisamos separar o cara de alta complexidade do cara de menos complexidade. E fazer que o presídio tenha condições de ter profissionais capacitados para dar essa assistência. Porque ninguém se torna delinquente por querer, por opção de vida. Não é. É por uma questão que, infelizmente, não teve outra saída. Muitos é assim. E a gente sabe disso, né? Então nós precisamos também oferecer a essas pessoas a condição de se reabilitar e se reintegrar à sociedade. E isso não é feito. Eu não vejo essa discussão em governo nenhum. Até hoje eu não vi essa discussão em nenhum governo. Eu não vi um governo dizer, não, nós temos uma preocupação com o presídio e não ser apenas um presídio para tocar preso lá para dentro. Nós temos uma questão de um presídio de 3 estágios, que é o presídio que vai ter o de alta complexidade, média complexidade, baixa complexidade, e vamos ver o que a gente pode fazer para fazer essa pessoa entender que o crime não é a melhor saída para ele. Porque se o malandro soubesse que ser honesto é tão bom, ele seria honesto por malandragem. É uma grande verdade. Então nós precisamos dar essa opção a essas pessoas. Dar essa oportunidade. Nós precisamos criar isso. E isso eu não vejo, infelizmente eu não vejo no governo federal, não vejo no governo estadual, não vejo nas prefeituras. Eu não vejo essa vontade de se criar esse tipo de modelo de presídio, né? E eu vejo também que o presídio não tem que ser no centro de Porto Alegre, o presídio tem que ser numa área mais retirada. Numa área onde possa realmente se criar um presídio em situação, uma dimensão maior, né? Com uma segurança também maior, com locais adequados para se dar esse tratamento às pessoas e profissionais que possam trabalhar com tranquilidade, com segurança também. Essa é a minha opinião em relação aos presídios do Estado do Rio Grande do Sul e acho que o Estado brasileiro todo, né? Candidato, lá no início o senhor falou sobre as manifestações do meio do ano passado, né? Um dos temas principais que mobilizaram a população nas ruas foi a questão do transporte, da elevação, dos reajustes. E depois algumas coisas aconteceram, houve algumas reduções de preços, enfim. O senhor acredita que vai ser possível melhorar a qualidade do transporte público com uma tarifa melhor? E há possibilidade, inclusive, do Estado, se o senhor for eleito, de subsidiar a passagem para o trabalhador?
Eu vi algumas reivindicações que eu acho que estão corretas. Mas chegou a mim um formato de jornalzinho de um cidadão, não lembro o nome dele agora, que ele queria que o Estado e o município pagassem a passagem de todo mundo. Isso não existe como. E que a passagem fosse gratuita. Isso não existe como. Tu não vai montar uma empresa, né, apenas por montar. Essa empresa depende, na verdade, dos valores para a sobrevivência dela. Né? Como que o empresário vai montar, colocar uma frota de ônibus à disposição da população e ter essa passagem gratuitamente? Não existe como. Né? Agora, não existe como também fazer o que eles estão fazendo. Um transporte de péssima qualidade. Ontem mesmo andei de ônibus. É péssimo o transporte coletivo em Porto Alegre. E não só em Porto Alegre, todo o estado do Rio Grande do Sul, se for olhar, é assim. Né? Eu estive em São Paulo, com toda aquela complexidade de São Paulo, andei de ônibus lá, é muito melhor que aqui. Então, se São Paulo tem aquela complexidade muito maior que nós aqui, consegue ter um transporte um pouquinho melhor que nós, por que nós somos pequenos e não temos condições também de melhorar nosso transporte? Eu vejo assim, ó, a questão da tarifa, e eu vejo isso as pessoas falando também, não é a questão do valor, é a questão da qualidade. Porque se for analisar hoje, a passagem não é tão cara, mas também não é tão barata. Ela está no meio termo, se tu for olhar e comparar a nível de Brasil, né? Mas a qualidade é ruim. E quando a qualidade é ruim de qualquer serviço que tu toma, que tu vai receber, tu vai se sentir insatisfeito, né? Aí vai a questão da saúde, da segurança e tudo mais, na verdade. Então hoje o que nós precisamos, na verdade, o governo tem que sim achar um meio alternativo de também ajudar nessa questão. Talvez reduzindo imposto, acho que seria uma saída, né? Reduzindo imposto. Eu vejo hoje, eu sou empresário, tenho uma microempresa, e eu vejo que hoje nós somos, na verdade, o que pagamos a conta dos governos responsáveis. Eles criam, todo ano, se tu for analisar, tem um novo imposto lá, 0,5%, 1%, 5%, coisa e tal. Tem que parar de acontecer isso, para que o empresário possa também, na verdade, gerar emprego. Possa realmente diminuir um pouco o seu lucro para poder, na verdade, apoiar o Estado. Agora, o empresário não tem isso hoje. Qual é a resposta que o empresário tem hoje do governo municipal, do governo estadual? Nenhuma. Essa é a grande verdade. Então nós precisamos sim achar um meio, junto com as prefeituras, aqui no caso a Prefeitura de Porto Alegre, junto com o governo do Estado, e eu vi a vontade do Fortunati em realizar isso no ano passado, não conseguiram, não tiveram êxito, né? Mas eu vejo que existe a possibilidade sim de sentar com esse setor, sentar com esses empresários e resolver a situação de uma vez por todas. Agora, a melhorar a qualidade do transporte, isso tem que ser imediato, porque na verdade quem anda de ônibus sabe que isso aqui é caótico. Né? É uma grande verdade. Alguns pontos tudo bem, tem alguns pontos que é atendido pela Carris que até tu tem um transporte um pouco melhor. Eu vejo a Carris, por exemplo, como é uma instituição do governo municipal, poderia ter o transporte sim mais barato. Porque eu vejo que o governo e as empresas criadas pelo governo não tem que ser empresa para obter lucro, e sim para dar resultado. Hoje, eles estão mais preocupados em dar resultado, e vamos aí o Banrisul é um deles, eles estão mais preocupados em dar resultado, né, lucro para o Estado, mas onde é que vai esse lucro? Não se fala sobre isso, né? Eu acho interessante. Então, são coisas que têm que ser estudadas. Candidato, vamos para a segunda etapa da nossa entrevista, em que nós vamos lhe apresentar algumas perguntas que foram enviadas por veículos associados à ADI, tratando de questões de demandas das regiões do Estado. Começando pela região centro-oriental, pergunta elaborada pelo Jornal do Povo de Cachoeira do Sul. Qual a sua proposta de desenvolvimento para as cadeias produtivas de arroz e soja no Rio Grande do Sul e que tipo de investimento será necessário o Estado participar? Bom, aí vem aquele tema de novo que eu te falo, né? A gente tem que saber que pé está realmente as contas do Estado, né? Para te poder realmente fazer uma proposta em cima disso. Mas eu vejo, pela experiência que eu tenho, em 2003 a 2005, pelo trabalho que nós realizamos junto à agricultura, e isso, na verdade, envolve, né? Nós precisamos hoje ter um poder maior de industrialização desses produtos fabricados, produzidos no Brasil. Nós não temos esse poder hoje, né? Ter um maior número de pessoas envolvidas nesse segmento. Na verdade, conseguir levar o cooperativismo até essas entidades, na verdade, e até esses setores. Fazer com que o cooperativismo consiga dar suporte e resposta a essa demanda que existe aí. Eu tenho certeza que assim a gente conseguiria chegar a um ponto de equilíbrio nessa situação. Não digo que vai resolver o problema de uma vez por todas, mas eu acho que a industrialização, a exportação, investimentos nesse setor vai aquecer o setor e vai sim dar resposta a esse pessoal dessa região. Aliás, o Jornal do Povo, candidato, manda uma outra pergunta sobre a importância da navegação fluvial. E o senhor tem projeto específico, né, para esse setor e também questiona especificamente sobre a dragagem do rio Jacuí e sobre o aparelhamento do Porto de Cachoeira. Nós queremos, na verdade, no nosso governo, investir mais nas questões dos portos aqui no estado do Rio Grande do Sul, que a gente vê que nos últimos anos realmente a gente, na verdade, perdeu alguns portos. Né? Porto Alegre aqui é um exemplo claro, nítido disso, né? Eu vejo não só a questão, né, de navegação, mas a questão também de ferrovias, né, dos trens que foram desativados e que poderiam também nos ajudar, nos dar suporte nessa questão e poderiam nos ajudar. Né, e ajudar, inclusive, no escoamento dessa produção de forma mais barata.
Porque hoje, na verdade, um dos grandes problemas também do escoamento da produção, né, do produto chegar até o local que tem que chegar, é o custo, né? A gente sabe disso, é difícil, né? Aquele que produz, na verdade, ele ganha muito menos daquele que vai vender. Isso tem que, na verdade, chegar a um consenso que fique melhor para todo mundo, né? Nós temos sim, queremos investir nessa questão de portos, né? Não queremos investir em porto em Cuba, mas aqui no Rio Grande do Sul, né? Que eu acho que é o que tem que ser feito. Hoje o Brasil se preocupa mais em investir nos outros países que dentro do seu próprio país. Então nós temos que, na verdade, voltar os nossos olhos para dentro do nosso estado, para a nossa questão, para os nossos horizontes aqui e ver o que a gente realmente pode fazer pelo nosso povo. Agora, investimento em portos do estado do Rio Grande do Sul acho que é importante. Rio Grande, a gente vê isso, né, acontecendo, viu que foi importante o investimento lá, criou emprego, criou renda, né, gerou uma certa riqueza para aqueles municípios na volta, né, se investiu muito nisso e valeu a pena. Foi um bom investimento. Tem que se fazer isso em outras áreas também. E eu acho que nessa questão, nessa região lá também seria importante esse investimento e o governo está, sim, junto com esse povo, fazendo o que é necessário para que as coisas possam mudar por lá. Candidato, pergunta da região Nordeste, jornal Folha de Caxias. A Serra Gaúcha tem problemas de infraestrutura que prejudicam a logística da distribuição da produção agrícola e metal mecânica. Se eleito governador, a população da região pode contar com a duplicação e o pedagiamento da Rota do Sol entre Caxias do Sul e Lajeado Grande? Existe também a demanda da duplicação da RS 122 entre Caxias e São Vendelino. Por fim, como o senhor pretende tratar a construção do aeroporto regional de Vila Oliva? É um dos problemas também, a gente que viaja avião por aí, a gente sabe a dificuldade que existe, né? A gente vê a complexidade desses setores também, né? Eu vejo que Caxias precisa, por ser uma região grande ali, a gente tem toda aquela região ali, é enorme, né? E a gente precisa sim dar uma atenção maior para aquela região ali, né? Porque é uma região que tem uma extrema importância na produção agrícola e outros setores dentro do estado do Rio Grande do Sul. E hoje eu acho que talvez não seja visto da forma que tem que ser visto, né? Eu acho que tem que se dar, sim, investimentos adequados para aquela região. Eu acho que tem que trabalhar junto, né, com a prefeitura local, o governo tem que trabalhar junto com as prefeituras locais ali e fazer com que isso possa acontecer. A duplicação da rua, das avenidas lá e das rodovias, eu vejo que é um problema grave no estado do Rio Grande do Sul. Hoje tu trafega algumas ruas aí que, na verdade, não dá para passar nenhum carro mais. Precisa melhorar isso. Eu me lembro que no governo Rigoto, ele conseguiu duplicar algumas ruas e fez algumas obras muito boas, inclusive para o lado de Caxias, né? Talvez por ser a região dele, ele valorizou mais, mas ele fez, né? Então, eu acho que isso é que tem que acontecer, esses investimentos. E foi no governo dele, não foi em 8, 10 anos. Foi no governo dele que foi feito isso. Foi em 4 anos. Então, por isso que eu digo para ti, se tiver vontade política, competência, se faz as coisas acontecer. Não se passa de um governo para o outro e não fica dizendo assim, olha, você tem que me reeleger, porque senão a obra que eu comecei vai parar. Mas os caras já fazem a obra para realmente chegar no fim do governo dele e poder se reeleger para dar continuidade à obra, alegando que o próximo governo não vai realizar aquela obra ali, ou não vai concluir. Quer dizer, na verdade, colocando medo na população e obrigando a população a ficar refém do voto para aquele candidato. Então, na verdade, eu vejo investimento nas rodovias, uma coisa muito importante, aí entra a questão do pedágio, eu sou contra, tá? Infelizmente, eu sou totalmente contra pedágio. Eu sou contra, eu acho que é um direito que não foi estirado. Porque imagina, uma hora tu tá num determinado local, dá um problema de saúde num familiar teu, ou em ti mesmo, alguém, e tu tem que passar correndo por aquele pedágio, tu não lembrou nem de pegar dinheiro, ou não tinha dinheiro no momento ali. Tu vai passar como naquele pedágio? Tu vai ter que arrebentar a porteira e passar? Então, é um problema grave, tia. É um problema muito grave essa questão do pedágio. Eu acho que isso tem que ser visto de outra forma, de outra maneira. Né? Eu sou contra pedágio. Então, eu falar que eu vou criar pedágio nessas rotas aí, eu estaria mentindo. Né? Eu acho que sim, investir os recursos do IPVA e duplicar essas rodovias, sim. Porque é para o bem do povo local. Agora, criar pedágio, eu não vejo isso como uma forma alternativa no meu governo. Não vejo. Candidato, a gente percebe que pelas regiões, o problema principal, as questões principais encaminhadas, praticamente todas elas envolvem infraestrutura. É o caso da região metropolitana, Jornal Ibiá. O Vale do Caí não tem sido priorizado em projetos de infraestrutura rodoviária, o que deixa a região em posição de desvantagem. Há a duplicação da ERS 240 entre Portão e Montenegro, mas o DAIR e a EGR não chegaram a um consenso sobre isso. Tem a 287, também principal ponto de ligação da Grande Porto Alegre e região central, que está em situação de abandono entre Montenegro e Atabaí Canoas, notadamente cruza, né, Montenegro, onde diariamente ocorrem acidentes, inclusive com risco de vida. O DAIR, por outro lado, não executa nenhuma obra para minimizar os riscos, nem qualquer medida de manutenção há meses no local. O que o senhor planeja para o DAIR e, especificamente, para os 200 mil habitantes do Vale do Caí podem esperar no seu governo na área de infraestrutura? Investimento. Né? Eu vejo o governo um governo de investimento. Eu acho que tem que investir. Não dá para ficar parados, esperando as coisas acontecer. Eu sou contra a questão do tapa-buraco. Eu sou favorável a refazer o que está errado. Está errado, vamos refazer.
Eu ando por essas rodovias aí também de vez em quando, porque eu tenho pessoas ligadas à minha família nessa região. E realmente é uma região que está bastante caótica nessa questão de tráfego. Tu não consegue realmente ruas boas para te rodar hoje. Isso é quase que geral, não é só nessa região. Se tu for olhar outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, é o mesmo problema. Não vamos muito longe, Viamão, Cachoeirinha, Alvorada. Né? Se bem que Cachoeirinha deu uma acelerada no crescimento, saiu do marasmo. Alvorada parece que não consegue sair do marasmo, né? Ficou ali, parou, estagnou. Né? Viamão conseguiu dar uma melhorada também, mas se tu vai olhar, se tu entra nas vilas de Viamão, e eu faço isso, porque eu tenho esse contato direto com o eleitor, eu vou nas casas das pessoas, eu converso, e o que a gente vê? Estrada totalmente abandonada, ninguém mais faz nada. Então, essa questão lá que tu fala da região aí, não é só lá o problema, é em todas as regiões. O que nós temos que fazer, na verdade, é colocar o governo à disposição dos governos municipais para resolver esses problemas, o que é do município. E o que não é do município, o governo tem que se colocar junto com o governo federal e tentar resolver as questões. Tem que buscar investimento, tem que buscar e tem que fazer. O que eu vi também nos últimos anos aí, eu vi algumas prefeituras que tinham recurso federal, inclusive, para essas obras e que não conseguiram, por falta de competência, acessar os recursos. Eu vi em Alvorada, por exemplo, 2 projetos maravilhosos que não foram acessados no governo Dilma, porque a prefeitura local não conseguiu, na verdade, se colocar como candidato a buscar esses recursos. Ou a mesma coisa é o governo. Se o governo não tiver um projeto bem elaborado, ele não consegue acessar recursos. Então, tu tem que ter uma equipe boa para que tu busque esses recursos. O recurso existe. Falta é tu realmente fazer o projeto certo, para a região certa e buscar o recurso e investir. E o DAER, candidato? Eu acho que tem que investir no DAER. Eu acho que o DAER ele é um departamento importante hoje no governo e que eu tenho visto assim meio sucateado ultimamente. Né? É minha opinião, né? É o meu pensamento. Eu acho que tem que investir mais no DAER, tem que acabar com essa politicagem que existe dentro do DAER hoje. Eu acho que talvez é por isso que está travancando as coisas e as coisas não andam, por causa da questão da politicagem. Né? Hoje os órgãos públicos, na verdade, virou um grande cabide eleitoral, né? Na verdade, cabide de emprego e um curral eleitoral. Quer dizer, as pessoas não fazem mais o seu trabalho. Estão mais preocupadas em fazer política do que fazer o seu trabalho propriamente dito. Então é isso que nós temos que acabar com a politicagem dentro do DAER e deixar o DAER trabalhar de fato como ele deve trabalhar. Porque eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Candidato, uma questão da região noroeste, jornal O Nacional. Passo Fundo é polo de uma importante região em que a logística é fundamental para o desenvolvimento. Para melhorar o sistema rodoviário, existem 2 projetos de duplicação, o da IRS 324 entre Passo Fundo e Casca e o da IRS 135 entre Passo Fundo e Erechim, ambos parados no governo do estado. Qual a promessa ou proposta do candidato para viabilizar a duplicação destas 2 importantes rodovias? Eu vejo assim, é buscar o que eu te falei, buscar o recurso e investir. As estradas de rodagem, elas são importantes para o crescimento do estado. Se tu não conseguir realmente investir em estradas, em ferrovias e até mesmo na questão da navegação, tu não vai ter crescimento no estado, porque as pessoas perdem a capacidade de, na verdade, escoar o seu produto ou até mesmo de ter acesso a determinados setores, ou até a determinados municípios. A gente sabe que tem município aí que às vezes fica isolado. É uma chuvinha qualquer e o município deixou de existir. A gente viu agora recentemente aí. Então nós precisamos sim ter a responsabilidade, eu assumo essa responsabilidade, de tocar as obras que foram paradas e de fazer com que elas sejam concluídas. Porque sem estrada não existe crescimento, não existe como desenvolver o estado sem estrada. Isso é nítido e notório, só não enxerga quem não quer. Se o governo não investir nisso, não existe como tu fazer um outro milagre. Tu vai crescer de que forma se tu não tem por onde escoar a produção, se tu não tem por onde entrar. Né? Então nós temos que ter esse acesso, senão não vai ter condições. Então a minha promessa para esses locais, na verdade, é continuar as obras que foram paradas e sim duplicar aquelas que são necessárias, mas através de uma fiscalização do governo do estado, junto com seus técnicos, ver se realmente ali é necessário ser realizada essa obra. Não é dizer não vamos fazer, mas de repente tu vai lá e vê que não tem a necessidade de ter uma via duplicada lá hoje. A gente sabe também que o governo não pode olhar uma obra como para hoje e amanhã. Ele tem que olhar uma obra e projetar ela para daqui 40, 50 anos. O que nós vemos hoje, na verdade, são pessoas que se dizem técnicas, mas que de técnica não conhecem nada. Porque abrem uma rodovia, criam uma rua e deixam a oportunidade das pessoas criarem casa e comércio na volta dessa rua e não ficam imaginando que amanhã, daqui 20 anos, tu vai precisar duplicar aquilo ali e vai botar as casas aonde daí? É o que tem acontecido. A gente vê isso aí em vários lugares. Tu não vai conseguir tirar aquelas pessoas ali. E aí? Como é que fica o trânsito? Tu vai escoar a produção? Tu vai ter passagem como? Né? É o que está acontecendo hoje. Foram obras mal projetadas, mal planejadas e que hoje, infelizmente, atravancou tudo. Não tem o que fazer. Tu vai ter que tirar a família ali, tu vai ter que indenizar, tu vai ter que... É um grande processo isso aí. E leva muitos anos, né? É uma demanda muito grande. Então, na verdade, precisa hoje é criar obras bem planejadas, pensando no estado do Rio Grande do Sul daqui a 50 anos. Não apenas agora. Ah, mas vai criar uma avenida com 6 faixas. Não tem problema. Mas não estou pensando no hoje. Eu estou fazendo essa obra não é para mim. Eu estou fazendo essa obra para os meus netos, para os filhos dos meus netos, daqui 50, 100 anos. É isso que tem que ser feito.
E não se planeja isso, tu pode ver, é em todo o Brasil. Eu tenho andado em São Paulo, Brasília, Minas Gerais, é a mesma coisa, não é diferente daqui. Se planeja as rodovias pensando daqui 5 anos, daqui 10 anos, mas não sabe que amanhã tu vai ter filho, vai ter neto, e essa população vai crescer. E essa população crescendo, a demanda de rodagem de veículos nessas avenidas vão ser maior. E se vai ser maior, tu tem que ter um espaço maior para, na verdade, poder escoar esse movimento, né? E não existe isso hoje. A gente vê obras que, na verdade, são mal feitas, mal realizadas, mal projetadas e mal planejadas. Isso tem que deixar de existir. Candidato, a região de Passo Fundo manda uma outra pergunta também envolvendo o sistema prisional, que o senhor já falou na sua manifestação anterior, mas lá especificamente, o presídio regional de Passo Fundo está superlotado, realidade que outras casas prisionais enfrentam também, mas lá tem um problema que o Estado conseguiu um recurso, uma verba federal de 10 milhões de reais, começou a construir um presídio estadual numa área, inclusive, que foi doada pela Prefeitura. Essa obra começou e logo depois parou. Se passaram 2 anos e o Estado acabou perdendo esse recurso federal. O que o senhor pode projetar para a área penitenciária, especificamente lá na região de Passo Fundo? Acessar novamente esse recurso, né, através de um projeto bem elaborado, como eu te falei antes, porque, na verdade, eu lembro quando o Miguel Rosseto foi ministro do MDA e eu era presidente da Colmeia, nós sentamos uma vez para fazer um planejamento para, na verdade, acessar um recurso para os agricultores da Colmeia na época. Isso foi em 2004. Né? E quando o ministro a gente sentou, ele me disse, João, faz um projeto que tenha começo, meio e fim, bem elaborado. E tu acessa esse recurso em 30 a 60 dias. E nós nos sentamos a fazer aquele projeto. Eu e o engenheiro agrônomo. Fizemos o projeto, elaboramos e mandamos para o Miguel Rosseto. Em um mês estava disponível na Caixa Federal. Então o que falta, na verdade, é ter processos bem elaborados, processos que tenham pé e cabeça, né, que tenham meio, que tenham início, meio e fim, né, e que tu possa realmente dizer onde está investindo aquele valor ali, porque a gente sabe que tu não toma um recurso da União Federal apenas por tomar, porque o governo precisa do dinheiro para investir em alguma coisa. Mas para que ele precisa, de que forma ele vai investir e qual é o fator principal desse investimento, né? Então, se tu tiver isso, tiver pessoas tecnicamente qualificadas para esboçar esse projeto, apresentar esse projeto ao governo federal, eu tenho certeza que o governo federal não vai deixar de investir naquilo que é prioridade para o seu povo. Independente de ser Dilma, se é Aécio, sei quem for. Eu tenho certeza que eles vão investir, porque é interesse do governo de realmente ver o seu povo feliz, né? Então, nós temos sim a condição de sentar pelo governo que nós pretendemos montar, sentar e resolver esse problema aí de uma vez por todas. E não vai levar 4, 5, 10 anos que nem todos os governos levam aí. Eu tenho certeza que um presídio dá para construir em 2 anos, bem construído, de uma forma bem tranquila. Candidato, vamos ao Vale do Rio Pardo, uma região que encontra sua base econômica na fumicultura. Uma gama expressiva de municípios e de famílias que dependem economicamente da cultura do tabaco, mas há uma série de legislações e resoluções que vêm impondo restrições à fumicultura, à produção fumageira, e se teme pela subsistência dessa cultura no longo prazo. Qual o seu posicionamento em relação a isso? O senhor acha que é preciso buscar uma alternativa à fumicultura ou deve-se trabalhar para mantê-la nos seus padrões atuais? Por estudo que nós fizemos aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar nesse setor aí, a gente viu que as pessoas que trabalham nessa área, elas têm grandes problemas, né? Não só para quem utiliza esse produto, mas para eles também que trabalham lá, pior ainda, né? Porque eles trabalham com venenos altamente complexos, né? O que precisa fazer hoje, talvez, é dar alternativa a esse produtor a ter um outro produto que possa, daqui a pouco, lá no futuro, substituir esse produto e manter a renda da família dele, né? Fazer com que ele possa aproveitar a área dele e produzir algo que possa, na verdade, talvez ser até melhor que a fumicultura, no caso, né? Não estou dizendo que deve deixar de existir, não é esse o meu pensamento. Eu acho que aquilo tem que estar ali, se tem como investir para que essa família possa continuar ganhando, né, o sustento dela e ter a sua subsistência, a gente tem que fazer isso. Eu acho que é uma responsabilidade do governo. E eu não vejo isso acontecer, né? Eu vejo, na verdade, todo mundo querer proibir tudo, mas ninguém acha uma solução para nada. Então, antes de tu proibir alguma coisa, tu tem que achar a solução para aquilo. Então, nós estamos, sim, dispostos a sentar com essa região, uma região que eu não conheço muito bem, né? Então, se eu falar muito da região, eu vou estar aqui mentindo, né? Não posso fazer isso. Acho que a gente, como candidato, tem que ter a coerência e a responsabilidade de fazer um discurso sério, né? Então, eu tenho, sim, um compromisso de sentar com o pessoal dessa região, né? E procurar o melhor ponto de equilíbrio para que se possa chegar a um denominador comum, para que seja bom para esse produtor que hoje depende dessa situação, né? Agora, dizer que tu vai deixar de investir porque é fumicultura, não. Longe disso, tem que sim investir naquilo que é bom para aquele produtor. Talvez sim dar alternativa para que ele possa produzir uma outra coisa também e que possa dar essa mesma garantia a ele e à família dele, né? Mas tem que se investir. Eu quero ser um governo de investimento. Eu não quero ser um governo de publicidade ou um governo de cargos de confiança. Eu quero ser um governo de investimento que faça o Estado do Rio Grande do Sul realmente crescer de uma vez por todas. Para a gente fechar, candidato, também do Vale do Rio Pardo, tem uma pergunta sobre duplicação de rodovia. Tem aparecido bastante nessas questões relacionadas a estradas.
especificamente a 287, a rodovia hoje que foi assumida pela EGR, né? Mas há um pedido, um pleito antigo da duplicação, porque afinal de contas é a região de Santa Cruz, região de Santa Maria, ligação à região metropolitana, rodovia já com a capacidade praticamente esgotada. O senhor pretende atuar para conseguir recursos para duplicar a RSC 287? Exatamente. Eu vejo assim, existem algumas rodovias no estado, das quais eu utilizo muito às vezes, né, que eu vejo a complexidade delas, né, o problema que existe hoje, né, é quase que caótico, né, e os acidentes acontecem por quê? Porque é que nem tu falaste, né, já não tem mais condições, não tem capacidade de atender a demanda que existe hoje, né. Então nós precisamos achar um equilíbrio nisso, e o equilíbrio é reduplicando, não tem outra forma, né, não existe outro meio. Tu não vai poder proibir os veículos de trafegarem naquela avenida, né, então tu tem que achar um meio. Qual é o meio? É duplicar. Né? Existe investimento, existe recurso para isso? Existe. O governo federal, ultimamente, tem distribuído aí para todos os estados brasileiros, para os municípios, recursos para esses investimentos. Aonde estão indo esses recursos? Bom, é uma pergunta que fica no ar. Né? Mas que a gente sabe que o estado e alguns municípios já acessaram esses recursos e que não foi feito nada, a gente sabe. Então, o que precisa, na verdade, é aquilo que eu te falei. É um governo técnico, um governo de gestão, um governo de responsabilidade, um governo que chame o povo para, né, para conversa, coloque o povo a par da situação, aquilo que está ocorrendo dentro do estado do Rio Grande do Sul e invista, de fato, nessas situações aí. Sem duplicação, eu vejo que algumas rodovias do estado do Rio Grande do Sul não têm alternativa, não têm saída. Vai continuar os acidentes, vai continuar esse problema que nós temos aí hoje e não vai ser resolvido nada. E não é um investimento tão grande. O que eu vejo hoje, na verdade, é que se trabalha com uma ou duas construtoras só. Né? Não se opta em, na verdade, fazer uma tomada de preço com outras empresas também. Né? Então, se tu abrir hoje a licitação para outras empresas, principalmente empresas do estado do Rio Grande do Sul mesmo, hoje se vê muitas empresas do Paraná, da Bahia, do Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, trabalhando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Talvez tirando das empresas daqui a oportunidade de gerar recurso e emprego para cá mesmo. Né? Às vezes vem gente da Bahia construir aqui. Nós temos aí o estádio olímpico, né? O estádio do Grêmio, ali, o Arena, pessoas da Bahia, de outros lugares trabalhando aqui. Poderia gerar esse recurso para dentro do estado do Rio Grande do Sul mesmo. Então o que aconteceu? É falta de gestão. Né? Então nós precisamos sim resolver esse problema de uma vez por todas. E dentro do nosso governo é isso que nós queremos fazer. Certo, então o candidato João Carlos Rodrigues, do Partido da Mobilização Nacional, conversou conosco. Candidato, muito obrigado pela presença e uma boa campanha para o senhor. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade de estarmos aqui colocando os nossos pensamentos. Como eu disse antes, eu não sou político profissional como os demais aí, né? Eu sou aquele cidadão comum, como o senhor e a senhora, que cansou do conformismo, cansou de ficar na minha cadeirinha na minha sala e vim aqui oferecer o meu nome, colocar a minha disposição para administrar nosso Estado. Sou administrador de empresa há 25 anos, sei muito bem o que esse Estado precisa. Não é de um advogado, não é de um médico, não é de uma senadora, é de um administrador de verdade. Conto com vocês, muito obrigado. Certo. Ronaldo Falkenbach, muito obrigado. A você, muito obrigado pela audiência e voltamos na sequência com mais candidatos a governador do Rio Grande do Sul.